Ah, agora sim, tudo bem? Boa tarde, como que você tá? Tá tudo bem com você? A família tá bem, que é o mais importante, né? Verônica, a saúde, paz, é o que a gente tem de mais importante nessa vida. O resto, a gente corre atrás, vai resolvendo, dá um jeito, resolve aqui, aí outra coisa tá errada, a gente vai lá e resolve, e faz parte da vida, é o jogo da vida, né? Não, saúde, a gente pode perder a fé, o controle emocional, que tá tão difícil, né? É muito difícil, porque tá todo mundo estressado, é muita coisa diferente, é pandemia, então você precisa manter o controle emocional para a gente poder viver bem, né? Senão a gente fica do adoece, e quando adoece da cabeça, meu Deus do céu, aí fica difícil recuperar, né? Ó, mais que um professor ganha um amigo, fica à vontade, eu tô aqui para te ajudar, com muito respeito, com muito carinho, realmente, e o que eu puder fazer para te ajudar sem você gastar, ou realmente dentro do que dá para fazer, a gente vai fazer. Vamos embora. Tá bom. Não, fica à vontade. Que legal. É. E a faculdade judia, a faculdade de direito, ela ensina duas espécies de usucapião. E hoje em dia está cheio de gente vendendo curso porque o povo quer ganhar dinheiro, né? E eu respeito que todo mundo tem que pagar as contas, mas enganar não. Enganar eu acho que aí já é estelionato, né? Mas tem gente dando aula de regularização de imóveis e nem professor ou nem advogado que é mais assustador. É técnico do Tribunal de Justiça, analista, ou seja, tem outra função, nada a ver, e tá lá ensinando porque quer ganhar dinheiro ou quer fama, né? Mas faz parte, né? O mundo tá assim, né? É. Vai da gente selecionar o que a gente quer para nós, né? É, tá. E essa cidade é bem conhecida, né? Ela é falada, né? É. Ah, tá. Ah, poxa. Ou seja, teve o formal de partilha, mas ninguém aproveitou, no sentido de usufruir, né? É.
E que judiação, né? Fazer um inventário e não registrar, né? Ou seja, faltou a parte mais fácil, né? Tudo bem gastar dinheiro, mas é a parte mais fácil, né? Hum. Você conhece, é verdade. É o lado bom e o lado ruim, né? É o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é usar o poder judiciário, porque o juiz às vezes sabe até onde é a sua casa, né? Chegou a fazer a escritura pública. Não. É. E foi feito um instrumento particular no cartório, porque quando a gente... Particular, olha só. É. Levou no cartório e registrou. E você vê, né? O próprio advogado, eu Autenticou, né? falo para os alunos, né? Poxa, o advogado orientar, fazer um instrumento particular, no caso de cessão de direitos hereditários, é um crime. Porque cessão de direitos hereditários não pode ser feito instrumento particular. Está no artigo 108 do Código Civil. Tem que ser feita por escritura pública para ter validade, né? Você vê, foi fazer lá no escritório, pedir para reconhecer firma. Muito advogado orienta o cliente a fazer contrato errado. A verdade é essa, né? Ou instrumento errado. Por isso eu falo, 90% dos advogados não estão preparados para fazer contrato no Brasil. Eu vejo nas minhas aulas, não sabem nem fazer o começo, meio... É tudo copia e cola, e tá errado, né? O contrato é algo muito sério, né? Na verdade, a gente não pegou advogado nenhum, né? Ele só levou lá num rapaz, eu não sei se é um escritório que trabalha com isso, porque faz tantos anos, né, doutor Júlio? Imagina 15 anos já. Eu não lembro, eu sei que ele foi lá nesse rapaz, ele bateu o contrato lá. Na verdade, o contrato foi muito mal feito. Sendo bem sincera, foi muito mal feito, porque o que acontece? Foi feito o contrato, daí a gente foi lá no cartório, autenticou o contrato, a minha mãe assinou, ele assinou, beleza. Aí, só que ele nunca foi atrás para fazer a escritura, né? Para escriturar, para registrar, ele nunca foi atrás. E a gente, né, por nós, né, a gente
que eu imagino que quem tem o mais interessado em querer ter tudo certinho, né, registrado, escriturado, é quem está comprando, não quem está vendendo, né? É verdade. Aí tá. Daí o Armando, tá? Ele foi. Quando ele ficou sabendo que a minha mãe tinha vendido a parte dela, ele, ele meio que não gostou e daí arrumou encrenca com o Ivan. Aí o Ivan, para não dar problema, o Ivan comprou a parte do Armando também. Porque o que acontece? O Armando, o irmão da mãe, a parte dele ficava junto com a parte da terra da minha mãe. Porque ele tinha comprado a parte da outra irmã Ou seja, era um imóvel que não era muito bem desmembrado, né? Porque na verdade o que acontece? A gente nem sabia, né, na época. A Naira, ela herdou a parte dela no mesmo lote que a minha mãe. Herdou a parte dela. Aí o Armando comprou da Nair. Aí era do Armando esse pedaço. Aí o Ivan teve que comprar também a parte do Armando para ficar tudo só pro Ivan, para não dar problema com o Armando, entendeu? Entendi. Aí ele teve que comprar. Aí o que acontece? Na época era pro Ivan ter pago os 15 mil à vista, ele não pagou, ele pagou uma parte à vista e o resto ele levou uns 3, 4 anos para pagar, para terminar de pagar os 15 mil, ele não pagou à vista. Mas enfim, a gente achou que não dava para a gente fazer nada a respeito, porque como a minha mãe já tinha assinado o contrato de compra e venda, a gente achou que o negócio era rezar para ele pagar o restante que faltava. Só que a gente deveria ter procurado um advogado na época, né? Porque o combinado não foi esse, o combinado era pagamento à vista e ele levou 3, 4 anos para terminar de pagar. Porque quando o contrato é feito, e de fato tem duas testemunhas, né? Tem a assinatura das partes, né? Comprador, vendedor, é um título executivo extrajudicial, então poderia ser o quê? Executado, né? É um contrato que poderia ter sido feito uma ação que chama execução, que é um procedimento mais rápido, procedimento de execução, e bloqueado conta, carro, né? Então é uma ação interessante, né? Sim, pois é, daí a gente achou que não podia fazer nada na época, a gente deixou quieto, e daí ele terminou de pagar, só que ele pagou só, ele não deu nenhum valor a mais no caso, né? Juros pelo atraso, por exemplo, ele não, né, ficou assim. Só ele terminou de pagar ali que fechou os 15 mil e ficou por isso mesmo. Tá, daí ele nunca procurou nós para fazer escritura, nem registro, nem nada lá da terra, né? Que ele tinha comprado, né? Aí, o que acontece? Ele vendeu alguns anos atrás toda a terra dele, essa que ele comprou da minha mãe, e do meu tio, do Armando, e a terra que ele já tinha, ele vendeu tudo para um outro cara, um tal de Gilmar, que eu particularmente eu não conheço ele. Já faz alguns anos que ele vendeu. Só que agora, o que acontece? Esse tal de Gilmar está vendendo para um outro morador lá da cidade, o seu Elcio Macari, que a gente conhece, o Elcio a gente conhece, que são famílias que moram lá há muitos anos, né? Então a gente se conhece, né, de muitos anos, né? Principalmente pequena, a minha mãe, né? Um conhece o outro, conhece a história, né? Aí agora o Elcio, ano passado, como ele está comprando tudo do Gilmar, ele procurou a minha mãe, porque na escritura e na matrícula, na verdade, né, ainda está no nome da minha mãe. Entendi. Então, a matrícula está no nome da tua mãe. Ainda está no nome da minha mãe. Está no nome dela ainda. E a gente achou, né, por nós, né, até ele procurou minha mãe em junho do ano passado, né? Eu estou comprando a terra agora e como está no nome teu ainda, eu vou precisar que você passe para mim, né? E ele fez a mesma coisa com a Nair. Porque o Armando comprou da Nair, mas eu acho que ele só fez um contrato também. E daí tá no nome da Nair também a parte dela, que é junto com a minha mãe, né? Tá, daí eu disse pra minha mãe, tu vai ter que ir lá, né, pra ver, né? Daí a minha mãe foi mês de setembro pra lá, ficou um mês pra lá.
Só que o que acontece? É aí que a coisa se complica, porque a minha mãe, ela foi com o meu primo no registro de imóveis de São Valentim no ano de 2019, porque a minha mãe já tinha vendido a parte dela, a gente achou que estava tudo certo, mas o meu primo ainda tinha a parte da mãe dele. A sua mãe tinha vendido a parte dela através da cessão de direitos hereditários, feita de forma equivocada por instrumento particular, por contrato de gaveta, né? Sim, a gente achou, E você vê como o advogado... ela foi mas você vê como o advogado ruim, né? O advogado ruim, ele faz a diferença na vida das pessoas de forma negativa, né? Faz. Porque você vê, se fosse para fazer contrato de gaveta, qual que era o contrato correto? Cessão de direitos possessórios e afins, né? Já que está fazendo o contrato errado, pelo menos vai no mais lógico, né? O mais lógico qual que é? Cessão de direitos possessórios e afins, porque quem comprasse teria mais chance de regularizar com facilidade. Ou seja, quem fez isso, errou a forma, errou o contrato, errou o jeito. Deus do céu, cobrar sabe, cobra bem, né? Não, Júlio, doutor Júlio, tu não tem noção, porque daí olha só o que a gente descobriu. A minha mãe, ela foi com o meu primo, né, porque em Erval Grande não tem registro de imóveis, tem só em São Valentim. Então, toda a documentação está em São Valentim, no registro de lá. Aí a minha mãe foi com o meu primo no ano de 2019 lá com ele, porque ele queria saber da parte da mãe dele, né? Aí a minha mãe pegou também uma cópia desses papéis. Mas a gente pegou só por pegar, né? Porque a minha mãe já achava que já tinha vendido a parte dela, que estava tudo certo. Ela pegou em julho de 2019, esses formal de partilha. Que daí a gente foi, né, ter acesso aos papéis, né? A esses tal de formal de partilha, né? Que até então a gente nunca tinha visto, né? Tá, daí, só que a gente não deu bola, porque a minha mãe já tinha vendido a parte dela, né? Só que daí agora, como o Elcio veio de atrás da minha mãe, eu fui olhar nos papéis e eu vi que constava o nome da minha mãe em 2 números de lote. Constava o nome da sua mãe, a hora que foi solicitar a certidão de propriedade, ainda constava o nome da sua mãe em 2 lotes. 2 lotes. Nos formal de partilha eu olhei aqui, o nome da minha mãe consta em 2 números de lote, e um é com a Nair, que a gente já sabia, né, que ela tinha pegado junto com a Nair, e o outro é com uma outra irmã da minha mãe, onde pega um outro pedaço de terra num outro lote. Aí eu disse, olha só, mãe, você herdou, olha só como que eles fizeram, porque a gente achava, até então a gente achava que eles tinham pegado e colocado, por exemplo, herdeiro fulano de tal herdou terra aqui em tal lugar, né, em tal lote. Mas não, eles dividiram para o mesmo herdeiro, eles dividiram um pouco em um lote de terra e um pouco em outro lote de terra, entendeu? Eles dividiram um pouco e colocaram em 2 lotes. Então a minha mãe pegou um pouco de terra nesse lote que ela vendeu e pegou um outro pedaço de terra num outro lote. Só que esse outro lote a gente nem sabia que existia, né? Que ela tinha herdado. Então, e esse ela não vendeu, no caso, né? Que ela vendeu só um, né? Tá, daí eu disse para minha mãe, você vai assinar lá pro Elcio, toma cuidado, tá? Para assinar o lote que tu vendeu. Claro. Para não assinar aquele que você não vendeu, né? Aí eu disse para ela, né? Só que o problema, doutor Júlio, é que o contrato de compra e venda que a minha mãe fez com o Ivan não estava conosco, estava com o advogado que cuidou da separação da minha mãe. Que a minha mãe se separou no civil em 2019, antes da minha mãe pegar esses papéis, os formal de partilha, né? A minha mãe fez a separação dela. Ela fez a separação. Entrou, né, com o pedido, né, da separação, daí o contrato de compra e venda estava com o advogado, não estava com nós. Aí eu tive que entrar em contato com esse advogado para pegar o contrato de compra e venda e verificar qual lote a minha mãe tinha vendido, para daí ela assinar certo, né, de acordo com o que ela vendeu, né, e o que ela não vendeu deixar de fora, porque se ela não vendeu, né.
Tá, daí eu passei para minha mãe, eu consegui pegar esse contrato, passei para minha mãe. Eu disse: ó, mãe, você vendeu esse lote aqui. Até a única informação que tem no contrato é o número do lote. Não consta a metragem da terra, não tem especificado nesse contrato de compra e venda, não tem o número da matrícula, não tem nada. A única informação que tem nesse contrato é o número do lote, para se basear só pelo número do lote mesmo. Aí tá, daí a minha mãe foi lá no cartório, explicou para eles a situação, daí o Elcio foi lá e ela assinou para eles. Isso foi em comecinho de outubro do ano passado. Só que daí, quando a minha mãe voltou de viagem, eu fui bater as informações